vamos continuar então falando do exame de estado mental? Nós estamos acompanhando um paciente que tem um exame do estado mental sem alterações. Até o presente momento, nós vimos um paciente calmo e colaborativo. Atitude. Vimos um paciente com cuidados pessoais e higiene preservada. A aparência física. Vimos um paciente de postura relaxada. Postura. Vimos um paciente com nível de consciência alerta, um paciente com atenção preservada, normovigil, normotenaz. Vimos também um paciente orientado autopsiquicamente em relação a si e alopsiquicamente em relação ao mundo ao seu redor. Destacamos como funções, da orientação a alopsíquica a orientação em tempo e a orientação em espaço. Temos um paciente com pensamento de curso e forma adequados e um conteúdo diverso, ou seja, uma velocidade adequada, um pensamento coeso e também um pensamento sem conteúdo prevalente. Ainda falando de pensamento, nós vamos pensar no juízo. Quando a gente está falando de juízo, a gente está falando geralmente de alterações da percepção da realidade. Por exemplo, como delírios. Talvez percepção não seja a palavra certa, mas do contato com a realidade. Então, esse paciente, a gente não vai detectar alterações de juízo. Não quer dizer que ele não tenha. Então, o modo mais seguro para descrever é justamente esse. Não detecta alterações de juízo. Muitas vezes, quando a gente está dizendo isso, a gente quer dizer que não detecta delírio. Nós vamos ter uma aula só de pensamento e vamos ter uma aula só de alteração na psicose, E a gente vai falar melhor sobre isso nessas aulas, eu não vou me estender aqui. Esse paciente também tem a linguagem preservada. E olha o que eu fiz aqui, a gente colocou as funções referentes ao pensamento, tudo na mesma linha. O pensamento com curso e forma e conteúdo, que é uma descrição própria de pensamento. O juízo, que é uma função também do pensamento, que a gente separa por questões mais práticas. E a linguagem, que é o jeito que a gente acessa o pensamento. Então, não tem como a gente saber o pensamento da pessoa se ela não nos fala, se ela não escreve, se ela não comunica. Então, a linguagem perto do pensamento faz bastante sentido para mim. Mas como eu falei para vocês podem colocar na ordem que vocês quiserem. Mas só me explicando por que tem essa ordem aqui. A linguagem pode estar alterada de diversas maneiras. A gente pode ter disfunções neurológicas, paciente afásico. A gente pode ter pacientes com mutismo, seja a razão que seja por um mutismo seletivo, por exemplo, que é uma questão mais psicológica. A gente pode ter um paciente com uma disfunção de fala própria de infância, como, por exemplo, trocar sílabas ou como, por exemplo, alguma alteração anatômica. A gente pode ter um paciente com alteração de fluência de fala, e aqui se destaca o que coloquialmente a gente chamaria de gagueira, mas que do ponto de vista psicopatológico chama tartamudez. A gente pode ter alterações de velocidade de fala, e olha aqui como é representativo, porque a velocidade da fala geralmente é a velocidade do pensamento. Então a gente pode ter um paciente com pressão para falar, com logorreia, e isso tudo vai transmitir para a gente a velocidade do pensamento dessa pessoa. A gente também pode ter uma pessoa que tem uma fala muito lenta, uma bradifasia, que pode significar, ou não nesse caso, mas pode significar que a pessoa tem um pensamento lentificado. Então a gente tem uma relação muito íntima de linguagem com pensamento. Faz muito sentido para mim colocar tudo junto. Depois que eu falo dessa parte de pensamento, eu gosto de ir para a alteração de senso-percepção. E aqui a gente pode ter, a gente tem novamente que repetir, que a gente não detecta alterações de senso-percepção. Ela pode existir, a gente só não percebeu. Eu também vou falar melhor dessa alteração de senso-percepção na próxima aula, que é de psicose, mas só para já deixar anotado aqui para vocês, que seria o local que vocês colocariam caso vocês percebam sinais indiretos de alucinação ou de pseudo-alucinação. Além disso, a gente pode passar na próxima etapa para descrever o humor. E aqui o humor são dois momentos assim mais característicos, A descrição do humor, do afeto prevalente durante a consulta, que é a atimia. No caso, um paciente sem alterações, a gente descreve como eutímico. E também da modulação, que é a capacidade do paciente de mudar o humor dele de acordo com o conteúdo da conversa. Então, em momentos
de assuntos muito tristes, fazer com que tenha um humor mais hipotímico, e em momentos mais alegres, em momentos de piadas, mostrar uma elevação do humor. Para isso, eu gosto de dividir então as alterações do afeto nas timias. Novamente, a gente vai ter uma aula sobre isso, mas só para vocês já saberem o que escrever enquanto vocês treinam lá com os pacientes que vocês forem atendendo. A gente tem as timias e a gente tem a modulação. As timias são os tímicos, então, eutímico, sem alterações, hipotímico, degrau para baixo, hipertímico, para cima, disfórico, ou seja, muito irritado, ansioso. A gente também vai ter a modulação, que o paciente pode estar modulante, hipomodulante, pode estar embotado, ou seja, modulante, está conseguindo variar bem, hipomodulante, já não varia tão bem, e embotado, aquele estado de uma modulação praticamente zerada. O humor, o afeto da pessoa não varia com nada. Então, alteração de afeto eu também não me preocupo tanto, porque vai ter uma aula só sobre isso. Mas aqui, como a gente comentou, só para vocês saberem. Temos também alteração de volição e psicomotricidade. Nesse paciente, como ele não tem alterações, preservados. Volição preservada, normobúlico, psicomotricidade sem alterações. A vontade, a gente geralmente classifica em normobúlico, hipobúlico ou abúlico, que é um contínuo. O normobúlico, normal, a vontade sem alterações. O hipobúlico, quando tem uma redução da vontade. E o abúlico, quando você tem a abolição da vontade. E a mesma forma, a psicomotricidade, ela pode fazer parte desse contínuo com uma lentificação, mas via de regra a gente descreve a psicomotricidade como uma agitação ou como uma lentificação. É importante nesse momento salientar que a psicomotricidade não é a mesma coisa do que o exame neurológico. A psicomotricidade é como as funções psíquicas alteram a motricidade. Então, por exemplo, se um paciente ele tem uma sequela de um AVC e ele tem uma perna que já não se movimenta tão bem contra a outra, isso não é uma alteração de psicomotricidade. A alteração de psicomotricidade é a maneira como a mente varia a movimentação da pessoa. E o que mais? Já temos a volição, a psicomotricidade. A psicomotricidade e a volição, elas têm uma aula própria e nessa aula a gente também vai falar de impulso e de compulsão. Então, ela vai ser uma aula ali para frente, mas a gente vai ter mais detalhes. Temos também alterações de memória. No caso desse paciente, não descrevemos que não percebemos, né? Alterações de memória. Novamente, assim como juízo, assim como alucinação, é bom você colocar o que você não percebe, não que não tem. A memória, a gente vai falar exaustivamente dela. Então, a linguagem, quando a gente estiver falando de demências, a gente já vai falar muito. Mas quando a gente vai falando de memória, a gente vai falar mais ainda. Inclusive, quando a gente vai falando dessa estágio cognitivo e tudo mais, eu acho que não vale a pena ficar fazendo com que vocês vejam isso agora, quando a gente pode mostrar numa aplicação mais divertida, que vocês vão gravar talvez com mais facilidade. Então, eu vou pular a memória. Então, é só isso que eu vou fazer agora. Além disso, a gente vai descrever se o paciente vai ter crítica ou insight. O que é uma crítica e o insight? Tem alguns autores que separam, então eles falam que o insight e a crítica são coisas levemente diferentes. Tem autores que falam como insight como uma forma de crítica. Mas basicamente o que a gente está querendo dizer é se a pessoa ela tem uma alteração ou não do modo como ela entende, como ela percebe que de fato ela está doente, que de fato ela percebe que ela tem alguma alteração de outra função psíquica. Por exemplo, uma pessoa com depressão geralmente tem uma crítica de que ela está com depressão. Às vezes uma pessoa psicótica não percebe que os delírios dela são parte de uma alteração. Na verdade, por definição, ela não vai perceber. Então, a gente precisa dessa parte para também orientar a gente em relação ao modo como a gente vai lidar com esse paciente. Um paciente com crítica é muito mais fácil de lidar do que um paciente sem. É muito mais fácil de lidar, mas talvez muito mais fácil de manejar. Acho que essa é a palavra que eu queria usar. Enfim, eu prometi para vocês e a gente chegou agora. Esse é o exame de estado mental descrito de uma pessoa sem alterações. Descrevemos atitude, aparência física e postura, antes mesmo do paciente falar com você. Descrevemos em relação a nível de consciência, atenção e orientação.
que são funções que elas dependem uma da outra, né? Você precisa ter um nível de consciência adequado para você ter uma atenção adequada e para você ter uma orientação adequada. Descrevemos o pensamento e todas as coisas que envolvem o pensamento, como, por exemplo, o juízo e a linguagem, que é por onde a gente acessa o pensamento. Descrevemos daí de modo mais isolado a alteração de senso-percepção, alterações de humor e volição, que também são muito relacionados quando a gente pensa em síndromes depressivas. E também descrevemos embaixo alterações de memória e se a pessoa percebe ou não que essas alterações existem e que elas são patológicas. Então, esse é o exame do estado mental que eu quero que vocês tenham como colinha. Quando vocês forem atender os pacientes, uma coisa que vocês podem fazer é simplesmente ir mudando, pegar esse perfilzão e vocês vão mudando ali. O paciente que eu observei, ele não está calmo e colaborativo. Então, em vez de escrever calmo e colaborativo, eu vou trocar e vou escrever hostil. Ou, por exemplo, o paciente que eu estou atendendo, ele não tem um pensamento de curso normal, ele está falando muito acelerado. Então, eu vou colocar um pensamento acelerado, com uma forma alterada. Então, você vai escrevendo e alterando conforme você for encontrando. Isso vai garantir com que vocês consigam descrever no primeiro momento todas as funções psíquicas, não vão esquecer de nenhuma nem de outra, e que vão fazer vocês treinando e conhecendo cada vez mais essas funções. Existem muitas alterações que a gente não conversou nessa aula, algumas que a gente vai ver nas próximas aulas de psicopatologia e algumas que a gente só vai ver quando a gente estiver falando de transtorno mental e das demências. Mas para começar percebendo as alterações, a maneira, pelo menos como eu fui ensinada na residência e como eu ensinava os meus R1s na época que eu estava com os R1s, né? Atualmente eu trabalho só com R3, ou seja, os residentes do terceiro ano de psiquiatria, eu acho uma maneira fácil da gente entender esse exame de estado mental. Se vocês acharem alguma outra lógica de juntar ou separar, mudar a posição de alguma dessas funções, não tem problema. Mas tenham um resuminho de vocês e vão treinando com os pacientes que vocês atenderem. Eu acho que por hoje é isso, gente. A próxima aula, que já está disponível também, né? Eu comentei com vocês, todo o curso de psicopatologia, né? Todos os tópicos de psicopatologia estão disponíveis. Vai ser a aula sobre psicose. Então, eu espero vocês lá e até a próxima.